complicado do que precificar produto. Porque produto se você conhece seu custo, você tem o preço do produto, você vai saber por quanto você vai vender. Né? Exatamente. Mas o serviço, principalmente SaaS, assim, que você demanda de uma certa escala para você ganhar dinheiro, eu acho mais complicado. Espero que o Nilson mostre que é muito mais simples do que eu estou imaginando. Vamos tentar, um desafio aí. Mas, pessoal, vamos começar aqui. Tem respeito aí quem já entrou no horário, acho que o pessoal vai entrando aí ao longo, né? Eu pensei aqui para hoje, né? O pessoal... essa aula surgiu muito em virtude de várias perguntas que apareceram lá na escola, né? E aí o pessoal pedindo ajuda com precificação, né? Teve mentoria também, só para repassar a precificação. Legal que a gente está com o Diógenes hoje aqui também. Ele teve um motivador, acho que ele pode dar até um feedback aí, Diógenes, para a gente falar um pouco aí do teu case, se você permitir, tá? E uma coisa que eu queria fazer aqui com a gente, qual que é o combinado? Só para dar um disclaimer, né, sobre essa aula. Cara, falar de precificação, até para quem já assistiu minhas aulas na escola, veio com os slides, o Romulo falou, quanto tempo você gastou para preparar essas coisas? Né? A gente fala disso. Aí eu vim com conceito, teoria. Cara, falar de precificação tem que ir para a guerra, tem que colocar em prática, tem que ir para a planilha, tem que mexer com o número. Né? Então, ao invés de o que eu planejei aqui? Ao invés de eu passar um PPT de teoria de como vocês deveriam precificar, eu acho que é muito mais produtivo para falar de números aqui, da gente fazer junto, pegar alguns cases aí, eu vou falar de conceito enquanto a gente coloca em prática, e aí depois eu abro como que a gente pensa a precificação, mostro um pouco a metodologia dali, um pouco mais para o final, porque se eu vou direto para o final, vocês vão ver muita coisa, aí pode embaralhar tudo, entendeu? Então, acho que é melhor a gente vir construindo junto o conhecimento, aí depois eu vou chegar na parte mais onde a gente olha para metodologia, metrificar, enfim, que eu acho que é a parte mais densa do conteúdo mesmo, tá? Beleza? Podemos seguir assim? Então, vamos lá. Até queria aproveitar, o Diógenes, você que já fez algumas mudanças ali de precificação, né? Sim. O que você achou aí já de... Boa noite, todo mundo. Boa noite. Então, antes da reunião com o Nilson, eu achava que estava sendo justo na precificação. Só que, sabe aquela coisa que você está vendendo e no final você procura, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que estava aqui? Porque você vendeu, mas o custo consumiu tudo. Cara, isso é coisa básica de precificação. Só que tem um mercado também. Esse negócio em específico é o negócio de agência que a gente está tocando aqui, né? Tá muito prematuro também, com 6 meses. Então, assim, entrei no mercado e já entrei errando na precificação. Aí, junto com o Wilson, né, a ajuda dele, a gente conseguiu ver uma precificação que se encaixasse no mercado e que entregasse aquilo que o cliente estava precisando de acordo com o serviço contratado. O que é que eu estava fazendo? Estava entregando tudo por um preço de um serviço só, né? Então, ele me ajudou a precificar ali minha hora, a hora do videomaker, a hora do design que passa trabalhando. Então, quando você vai colocando ali o social media, e a gente foi ajustando ali, a gente disse, cara, agora dá para a gente fechar. E o mais interessante foi a quebra de crença também, né? Porque eu achava que não ia nunca vender no preço justo, num preço maior, num preço justo. E acabou que depois da precificação a gente conseguiu fechar um cliente. Então, isso aí quebrou minha crença também, só tenho a Você achou que não agradecer. conseguiria vender no preço correto, né? Falou, não vou conseguir vender nesse preço. Aí ele foi lá, teve o primeiro cliente. Exato. Preço, aí ele mesmo, né, mordeu a língua, né? Então, dá para vender de uma maneira que seja ideal. E até a primeira provocação nesse sentido, se você não está conseguindo, né? Se você, porventura, não vender pelo menos em moldes parecidos com o que você está procurando, talvez você não tenha que ter aquele cliente, né? Porque, dependendo do caso, você pode estar, acho que é a palavra do Fábio aí, pagando para trabalhar, né? A depender do resultado, né?
Eu tenho aqui a planilha que montei junto com o Diógenes, só que assim, tá vendo? Já tem bastante coisa preenchida, a gente foi pegando cada serviço dele, foi quebrando, foi dando, olha aqui, arquitetura, social media, para chegar em cada preço. Só que antes de eu mostrar isso aqui tudo, eu vou dar um passo para trás e aí a gente vai chegar ao racional, né? Para a gente chegar nos valores. Eu queria até pegar um voluntário. Fábio, podemos fazer um caso teu aqui? Eu acho que é legal fazer com case. Claro. E aí, o que a gente tinha aqui? No caso, a primeira coluna primeiro grupo aqui do Diógenes foi gestão de tráfego. A gente queria saber como entregar. Nilson, seu microfone está um pouco ruim. Não sei se é só para mim. Tá meio falhado. Tá um pouco baixo também. Tá baixo, será? Para mim também ficou assim. Como é que tá aí agora? Nada? Dá para ouvir, só tá falhando um pouco. Dá para ouvir. Beleza. O Fábio, aí, por exemplo, a gente pegou aqui, se por acaso vocês não estiverem ouvindo, vocês me falam aí, tá, pessoal, que eu não estou olhando o chat. Tá. A gente pegou o serviço de gestão de tráfego e veio, né, fazendo serviço por serviço aí do Diógenes. Então, o que a gente tem aqui? Alguns conceitos para vocês, né? No final do dia, para você poder precificar, você tem que entender muito bem o teu custo, né? E aí, entenda-se custo como o custo dos profissionais, né? Mão de obra ali para trabalhar para você, né? E você também tem as despesas, que aí não necessariamente são despesas administrativas, né? Despesas de software, que você tem que vir trazendo. No final do dia, você vai ver quanto que custa tudo isso e você vai colocar a tua margem ideal em cima, e eu vou dar algumas sugestões aqui de margem, né? Porque você já tem um produto pronto, depende se é serviço pontual de um projeto, né? Projeto início, meio, fim, você vendeu uma vez, portanto, você vai exigir uma margem, por não ter previsibilidade, você vai exigir uma margem maior, né? Se for um produto que já está pronto e você quer agregar mais clientes, pode ser que até você comece com uma estratégia de fazer uma margem menor, então a margem não tem muito certo ou errado, tem o que você quer fomentar, né? Você pode vir com uma margem menor para trazer bastante, vamos pegar o caso lá do Rômulo, até um ponto que você chegar no break-even. Cheguei no break-even e tal, talvez eu já estou ficando um pouquinho mais querido no mercado, pode ser que eu reconheça, possa aumentar preço, né? Posso começar a querer aumentar essa margem, em tese, né? Nem sempre isso é verdade, mas aí vai muito da estratégia comercial de cada um, né? Eu fiz aqui um conceito bem básico, depois eu vou explodir isso, para a gente chegar no pessoal, né? Quais são os profissionais envolvidos? Eu vou até apagar aqui, né, para a gente não. E aí a gente tem quantas horas, né? A gente imagina ter no mês ou na semana. Depois a gente chega no valor a hora, vou ensinar vocês a calcular o valor a hora desses profissionais. E aí a gente chega no custo. Chegou no custo, vou colocar a margem de lucro que eu espero em cima desse custo, então vai dar o custo mais a minha lucratividade. Depois eu coloco o imposto, né? E aí ele vai me cuspir aqui o preço final ideal, né? Usando bem o básico. Aí depois a gente vem para um conceito mais avançado. Então, vamos tentar fazer um case real aqui do Fábio. Você tem um serviço aí, Fábio, que é legal a gente colocar um desenvolvimento, uma manutenção? Qual que é um legal aí para a gente? Isso que eu ia te perguntar, se você pensa em manutenção ou um serviço com setup, um projeto de Smith. Projeto, né? Acho que é mais fácil. Que é o teu caso, né? Isso, De um e-commerce. Só para todo mundo entender, o Fábio, ele tem uma empresa que faz projetos de plataforma e-commerce para os clientes, né? Que querem ter e-commerce, né? Fábio, talvez a gente precisa entrar em todos os pormenores, mas assim, vamos falar em linhas gerais aqui, né? Sim. Quais são os profissionais envolvidos para a gente poder entregar um projeto de e-commerce aqui? Tá. O primeiro deles é quem faz as primeiras reuniões com o cliente, né? Então, seria como se fosse um gerente de projeto. Quem vai ter o contato direto com o cliente e tal, tem reunião ao longo do projeto e tal, status, coisas desse tipo. Tá bom. Então tá. Aí vamos pegar um projeto teu padrão, né? Tá. A gente deve ter quantas horas de um profissional desse por semana aí trabalhando? Por semana? Vamos pensar que o projeto tem um mês, para facilitar aqui o nosso exercício, né? Vou extrapolar aqui, pensar que normalmente acaba gerando aí
pelo menos uma reunião por semana com o cliente, quando começa o projeto, né? Reunião de status e tal, fora relatórios, vamos colocar aí por semana, gerente de projeto, umas 4 horas, vai. 4 horas. Outra dica aqui, nunca pense em ter um cenário otimista. Fala. No otimismo, aí vai as crenças e as besteiras que a gente faz. Exato. Pensa assim, vamos pensar no caso mais realista e até depois a gente trabalha com aqui de pessimismo. Numa média. Uhum. Mas assim, 4 horas no melhor caso. Supondo que vão te ligar, você vai ter que ligar algumas vezes, alinhar. Vamos pegar um cenário. Sim. 4 horas de um gestor de projeto, no mínimo aqui, né? Vai ter uma reunião. No mínimo. Sem dúvida. Uma reunião, mais relatórios e coisas de acompanhamento. Vamos jogar isso aí para 8 a 12 horas, né? Pelo menos. Vamos com 10 aqui, então, que você tá bem... né? Vai no meio. Não tenho esses números exatos. Cada cliente, para mim, é uma coisa diferente. Mas aí que está, isso que você está trazendo, é bom a gente falar, porque um cliente tranquilo, né, pode não ser, sempre quer ter o tranquilo, mas pode ser que você não tenha. Então, aqui você tem, como você está falando de precificação, é melhor você orçar excesso, né? Talvez não muito excesso, porque também o preço fica muito caro, mas você tem que ter uma margem de contingência, né? Sim. Mas que a gente tem aqui? A gente tem desenvolvedores, né? Sim. A gente tem um que seria para a parte de front-end e outro de back-end, vamos dizer assim. Então, vou botar dev, desenvolvedor, front-end, né? E você tem um dev mais de back-end, né? Isso. Tá. Entra mais alguém aqui, perfil? Você tem designer? Aí só entraria o design se for contratado, né? Não é todo projeto que tem. Tá. Então, se fosse considerar, seria assim, é um recurso à parte, né? Que é o design. Então, vamos deixar... Se quiser, a gente pode colocar aí um para efeito do exercício aqui, pegando um cliente que vai contratar o design, né? Tá bom. Aí, vamos ver, nesse projeto teu padrão de e-commerce, quantos front-ends? É um só, um desenvolvedor só da conta? São 2, são 3? Como a gente já tem a plataforma, um de cada, tá? Vamos dizer assim, que a gente usa. Então, são coisas mais pontuais e coisas dentro do que a gente já conhece aqui para a implementação. Tá bom. Aí ele é full-time? Ele trabalha as 40 horas da semana dele, ou 44 no projeto, né, para dar vazão? Pode ser, dependendo da quantidade de clientes ou de projetos que tem, né? Normalmente, ele não está atuando num projeto só. Então, isso você falando, não atua num projeto só. Perfeito. Então, vamos aproveitar isso que você falou, que isso é uma dúvida legal. Se ele não atua só nesse projeto, ele provavelmente está atuando em outro. Você quer ter o valor de um projeto. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: das 40 horas dele, quantos projetos ele consegue fazer concomitante para a gente dizer o quanto é um projeto aqui, entendeu? Tá. Acho que assim, daria para ter aí 2 a 3 projetos numa semana. Tá. No máximo. É correto. Para ficar confortável, tá? Eu poderia pegar 40 dividido por 3 projetos, então ele... Por exemplo. 13 horas aí, mais ou menos, para cada projeto. Mais ou menos. Semana, né? Aí o desenvolvedor back-end é a mesma razão ou temos diferença aqui? Aí é um pouco menos, eu diria 2, vai. Ao invés de 3, né? Tá. 2 projetos. Então é metade, ele trabalha 20 horas por projeto aqui. Isso. Né? Tá. Teria mais uma coluna aqui que eu acho que vai melhorar o exercício. Vou dar valor. E aí, o designer ali, quando ele é contratado, fica quantos? O design eu normalmente contrato por projeto. Tá. Então, eu tenho um valor. Eu acho que você falou fechado, eu prefiro colocar ele como
interno. Tá, é melhor. É como se fosse um Sim. freelancer, entendeu? Eu trabalho como freelancer mesmo. Tá. Aí, vamos fazer o seguinte, ó, para te ajudar a chegar nesse... Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Valor profissional, só para a gente fazer uma conta. Tá. Que é o seguinte. Quanto que custa um profissional, um gestor de projeto aqui, para a gente começar a colocar os valores? Um cara por mês, assim, quanto você acha que custaria um gerente? Se você fosse contratar esse cara do mercado, Tá. quanto que ele vai... Se fosse contratar um gestor de projetos no mercado, eu não estou com ele atualizado aqui, tá? Se o pessoal quiser contribuir aí. Mas eu acho que eu acho que uns 5, 6 pontos. Tá. Vou botar 6 mil aqui. Eu só vou ajustar essa aqui. Tá. Esse. Aí a gente tem esse valor do Beleza. profissional. Normalmente um profissional, se ele é full time, ele te entrega por esse valor aqui 160 horas no mês. Se a gente trabalhar com 20 dias úteis, né? Isso. 20 vezes 8 horas dá 160 horas no mês. Então, para a gente chegar, né, no valor hora, eu vou pegar o valor do profissional aqui, né, e dividir por 160. Tá vendo? Esse aqui é o valor hora de R$38. Custa, tá? Sim. E se a gente multiplica as semanas, 10 horas semanais, né, eu tenho 375 de custo, né? Tá. Aí a gente vai chegar aqui na margem. Quanto que eu quero lucrar aqui em cima? Aqui é um grande divisor de águas, né? O que vocês consideram aí? Até para dar um pausa rapidinho. O que você considera uma margem interessante para lucrar em projetos? Serviço. Em serviço, eu sempre tento utilizar aqui 40%, 50% quando possível, né? Mas depende muito da oportunidade, como você falou aí, né? Tem, às vezes, alguma coisa que você mexe. Mas é isso que eu sempre coloco em mente. Agora, é uma boa dúvida minha, se eu tô certo ou se eu tô errado. Pior que não tem uma resposta certa ou errada, né? Tem a tua estratégia. Não, eu sei que não. Eu sei que não. Só para saber se eu sou maluco. Vamos lá. O que eu normalmente sugiro para a margem, tá? Você tem que entender... Eu acho que a margem ela está muito em linha com é uma combinação de variáveis, né? Mas assim, o quanto esse cliente tem possibilidade de aumentar, é o primeiro projeto com ele, uma estratégia aqui, né? Eu quero atrair cliente para trabalhar com ele, esse cliente não é estratégico, vou colocar meu preço maior mesmo, né? Eu sei que vai ser um cliente difícil de trabalhar, então tem uma coisa que é um pouco mais, umas variáveis mais estratégicas que entram aqui, né? Falando eu acho que uma 50% de margem, né, em serviços é uma boa margem. Se você tiver uma marca mais consolidada, você está sendo mais procurado, eu estimo que você pode ir para 55 ou até 60, né? Hoje a nossa tabela padrão, né, tem desconto. Eu gosto de começar em 60, porque sempre vem as conversas de negociação, né? Vai caindo a coisa. Então, às vezes, é um bom ponto de partida. Agora, quando que eu uso margem, você falou margem de 40, eu acho que é interessante quando você já tem previsibilidade do trabalho. Então, por exemplo, você está no contrato de 1 ano, 2 anos, 3 anos, naturalmente, assim, isso é um faturamento garantido que eu estaria incluindo, né? Uma coisa é um projeto que eu vou fazer por 2 meses e acabou minha relação com aquele cliente, né? Outra coisa é eu ter uma previsibilidade onde eu ganho um contrato de 2 anos, 3 anos, eu estaria mais inclinado a diminuir a margem, dado que eu estou trazendo 2, 3 anos de serviço contratado na frente. Então, o que é interessante disso? Talvez vocês até passem a trabalhar com precificações e cenários diferentes. Então, se o cliente está você quer serviço por 6 meses, você vai colocar a margem maior. Você quer meu serviço por 1 ano, 2 anos, você vai diminuindo a margem, mas você está trazendo muito mais. Você está aumentando aí teu ticket médio por venda, né? Sim. Você vai gradativamente diminuindo a sua margem, né? De acordo com quanto de serviço aquele cliente está contratando de uma vez só, né? Mas vamos colocar o percentual, vamos colocar 55, só para exercitar.
Então, ó, Tá bom. já saí aqui de 375 de custo do gestor, colocando margem de 55%, eu já estou 833 para pagar só esse profissional na semana aqui no teu projeto, né? E qual imposto? Agora, para terminar, né, a gente coloca o imposto em cima disso. E qual imposto que a gente está, que você paga aí na empresa? É 8, 12, 16? O que é? Tá em 12. 12? Então, olha só. É um pouquinho menos, mas tá em 12. Vou botar em 12 aqui pelo exercício. As fórmulas já estão prontas, né? Mas aqui, para ter uma semana do teu gerente de projeto aqui, por mais que ele custe para você 375, o preço final da semana dele é R$ 946. Sim. Seguindo esses critérios aqui. Tá? Então, eu cobro o preço de 946 por esse profissional, né? Pago 12% de imposto, fico com 55% de margem e pago o custo dele por essas horas, né? Tá? Agora, sim. Vamos incrementando aqui. O Dev Front-End. Beleza. Vou colocar 4.000 aqui só para a gente correr um pouquinho. Isso. Era esse o valor que eu ia falar, inclusive. Tá. O back-end um pouco mais caro, é isso? Não sei se eu estou certo. É, um pouco mais caro. É isso mesmo, é mais caro. Tá. Aí eu vou ajustar as fórmulas aqui, que eu coloquei mais uma coluna. Aí, vamos lá. Valor hora do front-end, 25. Valor hora do back-end, 31. Vamos repetir as margens aqui de 55. Né? Tá. Vamos repetir o imposto aqui. Ó, fiz um pouco mais rápido, mas uma semana tranquilo, direto, sem colocar outras despesas, você deveria ter o preço de R$ 3.367. Isso é semanal, né? Então, se o teu projeto, né, você deveria ter isso vezes 4, vamos assim dizer, né? Mas não adianta voltar no projeto da Anticola mais. Já fechamos aí a plataforma, né, Thiago? Não tem como a gente rever mais aí o preço da plataforma. Não, brincadeira, pessoal, que o Fábio está ajudando a gente na plataforma aí da Anticola. Sim. Já estou vendo o meu prejuízo, mas tudo bem, vamos lá. Mas vamos lá. Aí o que acontece aqui? Agora a gente vai para... Eu peguei um projeto para a gente simplificar, né? 3 profissionais. É claro que isso pode ficar mais complexo de acordo com os profissionais que você coloca. Aí, sim. entregar o teu projeto, a gente também tem que entender o seguinte: quais são as outras despesas que são inerentes, né, a entregar um projeto desse. Aí, você deve licenciar softwares aí de desenvolvimento, né? Que aqui na primeira etapa a gente põe o custo dos profissionais e depois aqui, o custo de despesas, né? Qualquer despesa que entra, né? Até administrativo tem que entrar aqui, né? Então, por exemplo, tem alguém que vai fazer o teu boleto lá, vai fazer faturamento, né? Vai fazer... Então, tua área sim. tem um custo inerente, que pode até ser um rateio, né? Entre vários projetos, mas você tem um custo com o financeiro, né? Sim. Então, vamos lá. Custo de software. Me dá um número... eu vou colocar direto em custo, porque não tem hora aqui, né? Me dá um número aproximado por mês que você tem que ter de licenciamento de software para poder entregar o teu projeto. Tá, licenciamento de software eu não tenho tanto assim. Deve estar em torno de uns R$400, mais ou menos. Tá. E aí você repassa isso, né? Porque o ideal é você colocar alguma margem aqui em cima, né? Lembrando, entendi, claro. 12% de imposto. A imagem, assim, para outras despesas também fica a cargo de vocês, mas só para facilitar aqui, vamos colocar 50%. Então, teu software, né? Caso fosse um único projeto, tem R$900 aqui de custo de software. O designer, que você pontual, quanto que você paga ele por esse job? Normalmente, em média, 2.000. Tá. Então, vamos colocar aqui, isso é quanto você paga ele, né? Isso. Aí colocamos 50% de margem, dá 4.000. Aí talvez assim, tem que ver se você quer lucrar o dobro em cima dele, né? Porque talvez assim, né, dobrar. Normalmente não, Normalmente não coloco muito, não. Vamos botar 35 aqui de margem aqui, por exemplo. Tá bom. Aí vai para 3,5, de 2.000 que você paga, você tira 3,5 aqui, né? No momento, no momento pré-pandemia, né? Às vezes você tinha que se deslocar para cliente, fazer com viagem, deslocamento.
Seria isso. Vou colocar aqui também, por exemplo, né, que pandemia agora a gente está tudo de home office, mas seria alguma coisa parecida com um designer aqui, mas não precisa carregar tanto a margem, porque no final do dia você pode até colocar 20 aqui, né? Tá. E no final do dia, vamos supor que você tem aqui, sei lá, vou ter uns R$400 de ida e volta lá para o cliente, coloca uma margem de contingência aqui e sobe um imposto, né? E o administrativo, você pode fazer esse conceito de horas também, aí acaba sendo um rateio, né? Então, sim. Quantas horas semanais o administrativo precisa para cuidar, né, do teu financeiro e tudo mais para um projeto? Acaba sendo pouquinha hora, né? Um dia dele, ao longo de uma semana, 6 horas dele ao longo de uma semana, né? Eu acho que, sei lá, umas 4 horas ao longo de uma semana, não, acho que não tanto, assim, porque eu também não tenho ainda tantos projetos. Né? Não tenho volume. Que ele seja 2.000, né? Aí a gente faz o mesmo aqui, ó. Então, perfeito. Proporção, o rateio do meu, né? Do meu administrativo vai ajudar nesse projeto. É um valor pequeno, mas acaba... Você está colocando no teu preço final o custo de área, não só área fim, como área meio também. A área de suporte. Sim. E se você tiver um custo com o servidor aqui também, eu tenho que hospedar e tal, aí você coloca, assim como software, né? É análogo. Verdade, tem sim. Se tiver que hospedar em servidor, quanto você põe por mês aqui de servidor? Por mês de servidor? Com dólar reais agora. Esse é outro problema, que é tudo em dólar para mim. Mas vou chegar aqui, deixa eu ver aqui. Vamos colocar uns R$300, aí, só para ter um servidor para isso. Obrigado aí pelo exercício rapidinho, Fábio. Acho que já deu. Nada, eu que agradeço. Aí a gente fechou aqui, ó. Com o imposto. Não sei se eu agradeço ou se eu choro. Então, assim, uma foto aqui do teu projeto, né, fazendo esse rápido exercício para todo mundo ver. A gente, no projeto de desenvolvimento de e-commerce, né, para uma semana desses profissionais, a gente estaria falando com essas margens, com essa configuração, a gente estaria falando de um preço final aqui, somando todas as linhas de 9.148. Aí, claro, que tem que ter uma análise agora para você ir calibrando essas margens, né? Será que eu consigo ver o valor, né? São 2 semanas de produção, eu consigo cobrar o dobro disso, daria 18 e alguma coisa, né? O que é legal que o caso do Diógenes aqui, o Diógenes estava trabalhando um preço muito... A gente fez aqui, agora eu vou virar para o Diógenes, tá, Fábio? A gente foi... claro. Cada serviço dele, colocando margem de 60%, quando ele tinha contrato, a gente diminui essa margem, só que ele foi fazendo aqui, ó, valor por criativo, a gente foi no preço total de um combo dele aqui que ele vende. Ele faz uma visita técnica, edita, dá 10 criativos de 15 segundos. A gente chegou no valor disso. Aí como que ele coloca na proposta? O valor unitário, né? Que ele divide criativos pelo valor total dividido por 10 criativos. Produção criativa, para ele fazer identidade visual. Aí, Jorge, quer falar um pouquinho do teu... Não sei se ele caiu aí, teve uma hora que ele voltou aqui, não sei se ele ainda está online. Estou aqui, sim. É porque minha internet voltou. Troquei do Wi-Fi aqui, ela ficou mais estável. Mas, sim, eu estava usando 4 profissionais aí e cobrando o preço de um, cara. Aí, quando a gente para olhar onde cada um está gastando energia, né? Cada um está gastando ali as 44 horas semanais e não está produzindo para 5 clientes. Está preso em um cliente só ali, agarrado. Então, não é lucrativo, né? Para a gente que tem a equipe, a estrutura, os softwares que vocês estão calculando aí. E perfeito, cara. Fábio, só quero te dizer que eu sei que reação foi essa aí. Pois é. Eu vou tentar dormir hoje. É isso aí. Mas, assim, Nilson, é legal. A gente vai fazendo muito de forma empírica. Não, eu faço, o preço do mercado é esse e tal, mas a gente não se adequa à estrutura que a gente tem. Se a gente é bom, se a gente é profissional e vai entregar um trabalho bem feito, a gente tem que cobrar bem. É isso que vai gerar o valor da empresa também, né? É isso mesmo, assim, você tem que pagar profissional bom,
E tem uma questão também de posicionamento, né? É aquela questão estratégica, que é um pouco mais o papo do Thiago nas aulas, né? Assim, você vai competir, tem uma questão de posicionamento. Você vai competir com freelancer de mercado, né? Ou você vai querer construir uma marca, né? Para né, a qualidade da tua entrega. Isso vai custar, né? Vai custar realmente mais caro mesmo, né? Isso aí tem um valor, né? Tem um valor, você tem um profissionalismo, garantir a entrega, né? Uma outra coisa que eu gosto de fazer aqui, só para a gente finalizar esse último exercício do Fábio, tem uma linha secreta aqui, eu acho que é um outro pulo do gato aqui para falar, que é o seguinte, chama contingência. Tá? O que é a contingência? Nada mais é que um balde, né? Um balde de dinheiro. Já ouviu aquela expressão do americano, shit happens? Né? Uma hora pode ser, mas não sai como, né? E aqui você não precisa, como isso aqui é um balde de dinheiro adicional, você não precisa colocar a margem em cima, você pode colocar só o custo. Mas é supondo assim, cara, algumas coisas deram erradas, né? Eu gostaria de ter um mini cofrinho para pegar dinheiro ali se eu tiver que retrabalhar alguma coisa, né? Se eu tiver que refazer alguma coisa, ou o cliente é um pouco mais difícil, mais criterioso. Então, aqui vai a cargo do que vocês entendem que é interessante colocar, né? Potências, dependendo do valor do projeto, 10%, dependendo do valor ser muito alto, 5%, mas é realmente, de repente, você vai pegar, né, a soma de todas essas linhas aqui, né? Deixa eu pegar aqui, eu estou naquele Google Sheets, né? Você vai somar e aí multiplicar por algum percentual, né, que você queira ter aqui. Alguma coisa ele não tá reconhecendo, deixa eu ver. Esse aqui é vírgula no Google Sheets. Bom, enfim, deixa eu fazer a conta aqui na mão, aí depois a gente... Acho que se eu clicar ali nos novos... Mas eu acho que é por causa da fórmula aí, Nilson. Eu sou bom de Excel, cara. Acho que é das fórmulas. E Google Sheets. Mas vamos lá. Eu acho que é por causa das fórmulas aí das outras colunas. Sim, pode ser. Supondo que ele está dando... Tava dando 9.000 e pouco, né? Ó, vou zerar aqui. Sim. 9.148. Assim, aproximadamente 10% deu uns R$900, né? Então, poderia somar uma contingência para chegar ali beirando os 10, né? Então, o que é contingência? Basicamente se alguma coisa der errado, eu tenho que renegociar o designer, ou alguém pediu para sair, eu tenho um budgetzinho pequeno, né? Reagir a imprevistos, né? Poderia chamar essa linha de imprevistos, né? Isso te deixa até um pouco mais confortável para você também não ter que sempre trabalhar no fino, né? Sempre no justo. Aí esse percentual você calibra de acordo com o tamanho do teu projeto, tá? Bom, pessoal, deixa eu dar uma pausa aqui nesse exercício que a gente fez, que agora eu vou virar um pouco para uma parte mais evoluir esse conceito aqui para um número maior de profissionais e tudo mais, né? Mas ok até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Quer explorar alguma linha, coluna? Não. Deixa eu ver. Beleza. Tem alguém no chat aí falando alguma... Tá, Rômulo, essa margem é colocada em cima de cada mão de obra mesmo? Sim, é. E... deixa eu só ver vocês aqui. A gente coloca porque você tem um benefício de... Você pode colocar no final, né? Rômulo tá aí? Você pode colocar essa margem no final e colocar só em si, pegar todos os custos e colocar uma única margem. Eu vejo o benefício de você colocar margem aqui por linha, porque você calibra a margem, mas poderia ser uma margem única final aqui, que chegaria no mesmo valor, tá? O Rômulo perguntou isso aí no chat. Ok? Desculpa, gente, o meu telefone tocou aqui. Não, é que a minha dúvida era assim, quando eu fiz um monte de curso de precificação do Sebrae e tal, né? Eles sempre ensinaram a gente a colocar todos os custos e jogar a nossa margem lá no final.
Eu não sei se faz o mesmo efeito, entendeu? Faz. Eu não... É que aqui, assim, eu acho que a versão mais né, basicona é essa que você falou. Aqui, talvez, assim, por exemplo, se eu trabalho com uma única margem, tem coisa aqui que eu gosto de calibrar a margem, por exemplo, imprevisto. Você vai colocar margem ainda em cima do imprevisto, entendeu? Você vai colocar margem em cima do deslocamento, então, assim, você vai gastar R$400 de deslocamento, né? Você vai colocar 60% de margem, então, assim, será que faz sentido? Aí vira R$1.000 para cobrar com transporte, no caso que eu estava comentando aí do pré-pandemia. Não está errado o que você falou, assim, matematicamente vai dar um resultado. Aqui você tem um benefício de ir calibrando a margem. Por exemplo, profissionais, eu quero tudo 60. Falou lá. Software, será que eu... Ô, Nilson, pode ser seu só compartilhamento de terra tá zoado. Não está aparecendo não. Tá, tudo embaralhado. Não dá para enxergar nada. Não. Para de compartilhar e compartilha de novo, acho que resolve. Tá. Vamos lá. Como é que tá aí? Agora foi, voltou ao normal. Eu estava dizendo aqui, ó, coloquei 60 aqui na mão de obra, né, para cada linha. E aqui na parte de software e tudo mais, eu fui calibrando com uma margem um pouco menor. Imprevistos, né? Não coloquei margem. Servidor, coloquei metade. Enfim, é basicamente para você ter mais controle. Não que o Sebrae não está errado, não, mas é mais basicão, né? Entendi. Não, entendi, beleza. Então o jeito que eu precificava estava certo também, eu só não era tão detalhista assim, né? Porque eu aplicava a margem em cima de tudo. Aí depois você tem que ver, assim, onde que eu acho que pega no teu caso que é SaaS, essas outras despesas para você tomar cuidado se não tem custo oculto, né? Porque isso aqui, software, servidor, aí você deve ter, assim, profissionais de TI aqui para manter no ar, né? Suporte, assim, quando você vai para produto, tem que eu nem me preocupo tanto com os profissionais para entregar uma plantação tua. Tem que se preocupar, óbvio, né? Mas não é onde o bicho pega. O bicho pega nas despesas para manter aquilo ali no ar, de pé e tudo mais, né? A gente começou, para você ter ideia, os primeiros clientes nossos usavam uma hospedagem compartilhada da HostGator, só para você ter noção do negócio. Porque era preço, era só eu e meu sócio, a gente precisava de dinheiro, né? E daí a gente foi migrando. Hoje em dia a gente tem um servidor, dois servidores dedicados na Under, que é um data center aqui no Brasil. E daí hoje a gente tem uma conta de servidor de quase R$8.000 por mês. Mas a gente começou com a conta compartilhada HostGator, assim, sem vergonha nenhuma de falar. A gente ficou na HostGator até o meio do ano passado, assim. Até evoluir a base de clientes para você pegar algo melhor. Para poder sustentar, E daí hoje o servidor que a gente está deve dar para atender uns 1.000 e poucos clientes. Então a gente tem um lastro bom para poder trabalhar agora, mas a gente precisava ajustar o custo com aquilo que a gente estava ganhando, né? Não tinha jeito. Claro. Legal. Bom, vamos lá. Aí deixa eu mostrar para vocês, né, como é que é a evolução desse conceito aqui. A sua tela zoou toda de novo. Zoou de novo. De novo, cara? Peraí. Eu acho que é questão de alguma coisa de internet. Pode ser internet. Isso não colocou na conta o preço da internet? Faltou colocar na listinha ali. Na listinha ali a conta. Já sei o que está rolando aqui. Aguenta aí. Vou colocar no 5G da sala. Ô, Fábio. A gente vai ter que aumentar a escola, Nilson, para cobrir a internet sua aí. Tá bom. Só uma pergunta para o Fábio aqui, Nilson, pode ser? Aí hoje o teu serviço é esse de montagem de e-commerce? Ou foi só uma suposição? Deixa Não, é real. É real. Nós temos uma plataforma que tem o e-commerce. A plataforma faz landing page, toda a parte de site institucional, e tem a parte do e-commerce, e é também um e-commerce de cursos.
Então, você pode vender seus cursos, hospedar os seus materiais e tudo, e é um LMS, né? A gente usa o Moodle também, caso seja necessário um LMS. Senão, a gente tem outras soluções também mais tranquilas. E essa margem ficou próximo do que tu já cobrava ou nem perto? Não, coincidentemente ficou próxima, mas aqui eu não estou levando em consideração, por exemplo, quantas semanas, né? Então, por exemplo, em média seria em torno de umas 3 semanas, mas é difícil fazer em 3 semanas. Então, aquela margem ali de erros possíveis tem que aumentar. Tem que aumentar, porque é complicado fazer isso. Uma coisa importante, que ali eu não estou falando de duração, tá? Então, assim, pode ser que você tem o mesmo esforço que está ali naquela tabela, mas a duração ela pode perdurar mais tempo, mas porque você não está conseguindo combinar com o cliente e tal. Isso é comum de acontecer. O esforço vai ser o mesmo. Se você faz o mesmo esforço em um mês, mas faz em 3 meses, só que parando, né, e mexendo em outras coisas, no final do dia, o teu custo deveria ser o mesmo. Você tem que ter outros projetos para te ocupar enquanto esse projeto teu está parado, né, em tese. Sim. Normalmente é o que acontece, né? Essa parada, às vezes, em função do cliente e tudo. Por isso fica até mais difícil da gente controlar. Isso que é o problema, né? Uma coisa que eu colocava quando eu era prestador de serviço é que eu fazia o custo que eu já tinha investido em desenvolvimento de plataforma para eu poder conseguir entregar os projetos com mais agilidade. Então, por exemplo, o Fábio, ele mexe com Joomla, mais o LMS, por aí vai e tal. Então, ele já teve um processo de desenvolvimento para em 3 semanas ele entregar o negócio para o cliente. Eu costumava colocar esse valor que eu tive de gasto no custo do projeto, entendeu? Então, da mesma forma que tem ali o seu risco ali, né? O Nilson chamou de nome, a contingência, eu colocaria mais uma linha falando assim, ó, esse produto, o meu licenciamento relacionado a ele custa tanto. E daí... O site tem isso. E daí eu acrescentaria esse custo aí junto, entendeu? Sim. Entendi. E faz sentido. Porque você investiu um tempo fodido para poder construir o negócio para você entregar rápido, entendeu? Sim, não só lá atrás, né? Eu tenho que atualizar, às vezes, a plataforma, eu tenho que estar atualizado com algumas coisas, e é um custo alto. Pessoal, mostrar um monstrinho novo para vocês agora, tá? Eu falei que ia ficar um conceito um pouquinho mais complexo. Estão vendo minha tela aí ou tá com problema? Tá um pouquinho embaçado, mas já tá melhor. Embaçado. Tá dando para ler, não? Tá, acho que dá para ler aqui. Uma coisa. O que eu faço aqui, né? Vai ser importante se vocês não estiverem vendo o número, né? Tenta parar de compartilhar e compartilhar de novo, que sempre você faz isso melhor. Não sei o que está lá, né? Agora melhorou. Melhorou. Melhorou? Beleza. Melhorou. Então, o que eu tenho aqui? Vamos por partes, tá? Eu tenho aquela mesma planilha, só que vista de uma outra forma. Que aí é um conceito que eu trago do quanto você previu de orçar, essa é a metodologia que eu uso, e o quanto você de fato realizou. Então, essa coluna, o que é importante vocês olharem aqui? Tem uma coluna B aqui que ela é toda roxa. O roxo é meu plano, tá? Tá até escrito aqui, original, né? Então, o que eu faço aqui? Eu trouxe para cá o quanto que a gente paga de PIS, COFINS, SS, INSS, né? Que vai dar tudo aqui no caso dali. Coloca o bruto do contrato, ele vai descontar automaticamente os impostos, vai me dar o líquido aqui. E aqui, eu só estou tirando foto, depois até ajuda a montar isso aqui, tá? Se você parou de foto. Aí, então, assim, o que a gente faz aqui? Eu tenho meus profissionais, que nem a gente fez, gerente de produção, consultor de vendas, consultor de plataforma, gerente de projeto, designer educacional, consultor educacional, esse seria designer institucional, diretor de arte, designer gráfico e tal. E eu sei que para fazer esse projeto, eu preciso dessa quantidade de dias desses profissionais, tá?
O que acontece aqui nos bastidores da planilha? Ela pega aquelas linhas, vai somando tudo, de acordo com a quantidade de dias que eu preciso para entregar esse projeto. Ó, Videomaker, 32 dias. Ó, minha contingência aqui, 2 dias de contingência, né? Uhum. Para entregar esse trabalho, 84, 672 horas. Então, meu orçamento de custo de mão de obra, 27 mil, tá? Aí aqui eu tenho aqueles custos externos, né? Para produzir vídeo, 1.500, 3 mil de atores, por exemplo. Vídeo aqui é estúdio, tá? Porque eu tenho um profissional de videomaker dentro. Viagem e acomodação, 4 mil. Então, tem 8.500 de custo externo previsto para gastar. Essa planilha aqui, ela soma tudo isso, né? Me dá o custo total. Aí, quando eu coloco aqui o valor do contrato, eu sei que a margem original que eu estou, ela faz essa conta, né? Dá 60%. E aí, eu tenho essa coluna F aqui, que aí o benefício de você ter, aí é uma outra aula, é outro papo, mas eu tenho um sistema de timesheet, né? Onde o time que está trabalhando, quando a gente tem muitos profissionais trabalhando em vários projetos, eu preciso ter uma forma de sistematizar. Uhum. Né? Então, o pessoal vai trabalhando no projeto, vai imputando hora no projeto. Isso é trazido para cá, né? Quanto de fato eu gastei. Então, a coluna B é o quanto eu sei, a coluna F é o quanto eu gastei utilizado atual, né? E aí, eu vou ver o quão preciso eu consegui ser, né? Olha essa aqui, ó, tem um erro de 10, tá vendo? 3 vezes mais, né? 3 vezes 3 mais. mais, né? Agora, nesse aqui, 22, já deu uma economia, gastei 11, então uma conta compensando a outra, né? Uhum. E no final, isso aqui chega a um valor, eu gastei com mão de obra 34 mil, ao invés dos 27. No time interno trabalhando, né? E aí a mesma coisa, despesa aqui embaixo. No entanto, no custo realizado, eu não estourei, né? Então, eu tinha 8.500 de orçamento para gastar com custos externos, despesas, né? Gastei 6.971. Então, sobrou aqui cerca de R$ 1.500, é isso? Né? R$ 1.500, aproximadamente, para me ajudar a compensar esse custo que eu tive a mais de mão de obra, né? Aí, tendo isso em vista, não consegui 60%, mas a margem atual está em 52%. Tá legal ainda, mas você vê, imprevistos acontecem. Então, por mais que eu mirei em 60, né? Eu gastei esse a mais aqui nesse caso em específico e estou em 52. Então, o bom de você ter uma margem também um pouco maior, confortável, é que, por exemplo, eu errei aqui em 8 pontos percentuais, né? E o grande benefício disso é que se você faz isso com uma certa disciplina, você começa a entender um pouco melhor o seu trabalho, vai gerando métrica. Para cada projeto a gente gerou uma planilha dessa, já tem alguns anos que a gente faz isso, né? Então a gente consegue retroalimentar a nossa decisão na hora de vender um projeto e até mesmo determinar padrões, né? Mas o conceito é aquele que eu mostrei primeiro. Então, com esse tipo de métrica, né? O que a gente fez? A gente chegou numa calculadora de serviço, que basicamente é o seguinte, ó, a gente fala, para produzir um produto nosso de Rapid Learning, a gente descobriu que aquele profissional de design institucional, se o curso tiver 30 minutos, que é cerca de 20 telas, aqui tem algumas métricas, a gente metrificou tudo, né? Para fazer a quantidade de horas de cada projeto, né? Quando você chega nesse ponto de ter métrica para cada entrega sua, você pode ganhar aceleração, né? Que são linhas e linhas, né, dos nossos produtos, ó, fazer e-book, fazer tipo de vídeo, websérie premium, né? A gente estratificou aqui, ó, tudo bem que foi algum tempinho para chegar nisso, ó, para fazer treinamento de sistemas, game quiz, quiz, né? Então a gente foi, né, fazer vídeos animados, animação, quanto do gênero do projeto, animação simples, são linhas e linhas aqui, para chegar ao benefício de colocar na mão do comercial nosso isso aqui, ó. Então, ele coloca para a gente produtizou tudo, né, ao invés de ficar fazendo projeto por projeto. Então, ele quer vender um e-learning de Rapid Learning, ele vai colocar o tamanho, carga horária, 45 minutos esse curso, uma unidade, ele vai cuspir aqui o preço. Né? E se ele quiser vender mais unidades aqui, ó, eu vou dando algum ganho, né, o unitário vai melhorando, ele dá o preço total de 12 unidades, o unitário vai melhorar porque eu tenho algum ganho de eficiência no meio desses números, né? Tá todo mundo quieto agora, então... Pensando. Ficou zoado também Ficou um pouco zoado. Tô indo pelo...
Hoje não está indo. E agora? Agora veio. Então, só repetindo, quando eu estava mostrando as métricas, isso aqui apareceu? Esse aí, não tinha aparecido. Mas você estava explicando de maneira geral, né? Ah, tá, não, que eu estava mostrando aqui enquanto eu estava andando. Então, olha só, Sim. a cada produto nosso, a gente foi, com aquela métrica que a gente foi gerando, a gente conseguiu mapear o esforço, né, cada linha de profissional, né, Uhum. e a gente foi aqui capturando, ó, quanto que é para ajustar, né, recebe revisor ortográfico, a parte de estúdio, ator, animação, né, para fazer cada produto nosso, a gente montou uma caixinha, né, para produzir um infográfico, Sim. sistemas, né. Então, são linhas e linhas aqui, espero que esteja aparecendo, se não tiver, me avisem, né. Para fazer animações, projetos de animação, o gasto de cada profissional, né? Animação complexa. E aí a gente diz o que a gente entrega em cada uma dessas coisas, né? Na nossa proposta comercial. Então a gente conseguiu, voltou aqui para a calculadora? Sim. Então aqui, por exemplo, eu consigo colocar que a gente quer vender, por exemplo, um curso aqui no formato Rapid Learning, que a gente explica o que é esse formato, né? Eu quero vender um com essa carga horária de 45 minutos, custa 15.142, né? Se eu mais, ele vai cuspir o preço fazendo mais, só que ele vai melhorar o valor unitário, porque eu sei quais são as linhas que eu tenho, que eu posso reaproveitar. A gente diz isso lá. Então, eu não preciso computar numa segunda venda desse mesmo produto as linhas que eu tenho reutilização. Tá? Sim. Então, esse é o benefício de você começar a computar toda hora o quanto você está gastando, quais são as métricas que você tem, para cada vez mais o teu processo você tem uma espécie de melhoria contínua, né? Um PDCA, que você, sabendo o custo dos seus profissionais, e você vai, essa métrica talvez você não acesse no primeiro exercício, né? Mas depois tem um sistema, alguma forma que você entenda quantas horas de fato você gastou, e tem ferramentas para isso, né? Time sheet. Você consegue comparar sempre o teu orçado e o teu realizado para você ter o benefício sempre de questionar o preço que você está praticando, né? Perfeito. Aqui. Deixa eu virar para vocês aí para... Vou deixar aqui compartilhando dúvidas aí. Fábio, Romulo. Cara, deixa eu fazer um comentário, Nilson. Acho que é interessante, que é o seguinte. Eu vejo muito essa questão, né, de precificação, para a gente pegar ali, né, um preço mínimo, fazer uma comparação com o mercado, né, ver se a gente é competitivo. E aí depende muito do tipo de serviço, né? Quanto mais commodity, mais você vai ter que jogar o jogo do mercado, porque o cara vai procurar pessoas parecidas. E aí que entra o jogo da diferenciação, né? Isso aí. E diferenciação nada mais é do que agregar mais valor sem agregar mais custo para você. Às vezes, principalmente em serviço, para mim o grande segredo é entender o que o cliente quer. Porque tem até uma piada, aí você vai ter que me desculpar, Fábio, mas eu vou ter que fazer a piada, que é cuidado com o que você pede para um programador, porque ele pode te entregar exatamente o que você pediu. O que isso quer dizer? Normalmente é assim. O cliente não sabe o que ele quer. O cliente acha que ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe. E o papel do empreendedor é justamente entender o problema do cliente melhor do que o cliente. Os meus clientes me procuram com um problema e até hoje eu nunca solucionei esse problema. Por quê? Porque eles chegaram para mim com um sintoma, não com um problema.
Meus clientes chegam para mim e falam, Thiago, tem um problema de processos. Eu, há 4 anos fazendo o que eu faço, eu nunca fiz um processo na minha vida. Fui fazendo anti-escola, agora que o Nilson manda fazer processo. Então, assim, por quê? O cara chega com sintoma, ele chega com a febre, mas o problema dele é infecção. Então, o que eu falei? Cara, confia em mim, eu vou curar a sua infecção, você não tem problema de febre. Assim que eu curar a infecção, a febre sai. Então, eu acho que o grande erro do prestador de serviço é não interpretar o cliente e fazer exatamente o que ele pede. Então, por exemplo, eu quero uma plataforma ABC. Calma, por que você quer isso? Qual que é a sua dor hoje? Aí você começa a entender o que o cara está falando. No caso do Diógenes, que é de tráfego, será que o problema daquele cliente é tráfego? Às vezes ele acha que o problema dele é tráfego, só que às vezes ele tem uma oferta que não converte. Aí você vai prestar um serviço, vai jogar tráfego numa oferta que não converte, o que vai acontecer? Ele vai falar que seu serviço é ruim. E na verdade o problema não foi seu, você fez o seu trabalho, mas ele não fez o trabalho dele, né? Quer fazer uma oferta validada. Então, para mim, assim, isso aqui, obviamente, é essencial para saber o seguinte, cara, eu sou competitivo ou não, mas, para mim, o grande segredo do serviço, da precificação, é entender a dor do cliente melhor do que ele mesmo. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Eu posso falar até pela experiência que a gente tem na Lio. Normalmente ele chega... E normalmente ele nem sabe direito o que ele quer, né? Porque o que você falou aí, Thiago, ele fala assim, eu tô tendo febre, tem alguns que já chegam com a auto-receita, né? Automedicação. Fala assim, preciso de um paracetamol aí, né? Mas fala, não, cara, não é por aí, não. E aí, acho que tem um aspecto também, que é o seguinte, se você conhece bem o teu serviço, você também, vale a pena pensar o que você também não quer vender, tá? Porque isso também veio com o tempo, assim, você também querer tudo que o cliente quer, da maneira como ele quer, ele pode te levar em um lugar que você não quer estar, né? Então, acho que é muito importante, por exemplo, hoje, com o tempo, a nossa tabela de premissas, né? Uma proposta comercial é cheio de if isso, if aquilo, né? Usando o termo aí do pessoal de TI, tem todas as funções onde os trâmites da maneira como a gente gosta de trabalhar, né? Fugiu daquilo ali, ou a gente não vai garantir, ou a gente não... E você pode ver que quanto mais madura a empresa, menos você consegue mexer nesse tipo de coisa. Gostaria de diferente. Então, por quê? Porque o pessoal aprendeu a deixar o processo mais previsível possível. E quanto mais... Por exemplo, hoje a gente está errando margem, até mostrei um caso lá, mas eu posso até mostrar outro. Hoje a nossa margem é muito previsível. Se eu digo que o projeto vai ser 58, a minha única margem de erro é do IBGE, lá, 2 para cima, 2 para baixo. Né? Sim. Porque a gente colocou as regras do jogo, a gente mapeou as regras do jogo e deixou ele o mais previsível possível. Então, quando a gente faz uma negociação, vai ter várias regrinhas lá que ajudam a tornar o nosso processo mais previsível. Por quê? Antes daquela regra existir, né, a gente chegou a ter um problema de margem por causa daquilo. Porque o cliente não entendeu direito, ou porque o famoso, né, o combinado não sai caro, a gente não falou, ou não ficou claro para ele achou que era a gente que ia fazer tal coisa. Então, também, tudo isso se conversa, né? Apesar de a gente estar falando aqui estritamente de precificação, a tua precificação, ela tem várias regras, né? E se você não mapeia as premissas que você está fazendo para fazer dessa forma, né? Por exemplo, o nosso trabalho lá tem muita coisa criativa, né? Então, eu falo assim, onde que é o papel do cliente, o que ele tem que me entregar, qual que é o nosso papel, onde que ele tem interferência no projeto, e se ele erra, qual que é a penalidade que ele tem? Vou aplicar... eu posso ter que te cobrar... A gente, às vezes, entra muito em estúdio, né? Então, eu deixo claro lá na regra do jogo que o cliente... Eu só entro em estúdio se o cliente me validar, né, a fala que vai ser gravada, o roteiro. Ele me valida, igual assim, como se fosse uma planta baixa de um projeto. Estou assinando que vai ser isso aqui, beleza. Eu vou lá, subo as paredes para ele. O cliente quer mudar depois que eu subir as paredes, né, usando o conceito da planta baixa, né? O cômodo não era aqui, esse banheiro não é aqui do lado da sala, esse banheiro é lá para ser do outro lado. Beleza, mas você me assinou a planta baixa, não tem problema nenhum derrubar as paredes e construir de novo, né? Mas custa, vou ter que recomprar material, vai ter mão de obra de novo. Então, essas regras do jogo, né, quando a gente não tinha isso tão mapeado, ficava aquele, mas você não me falou, você não me avisou,
e aí você não tem um processo robusto para catequizar o teu cliente também, aí você acaba que, não quero perder o cliente, ou então quero manter uma boa relação, você vai lá e assume esse custo, né? Mas se você tem todas essas regras bem mapeadas, e ele assinou aquilo, não tem como você falar, você estava ciente disso, né? Ainda mais quando entra numa seara de projeto igual essa aqui do Fábio. Você Sim. vai desenvolver um e-commerce, né? Você vai desenvolver uma plataforma para o cliente. Tem muita coisa aqui que pode ter curva perigosa, né? Então, se você tem bem mapeado o teu papel, o papel do cliente, isso fica claro para ele, desde o início do projeto, para ele não ser pego de surpresa, isso te permite, num determinado momento, se o cliente errou ou validou e quer mudar, e mudou de ideia, né? Adoro isso. Não, mudei de ideia. Ou então mostrei para outra pessoa aqui e quero mais coisa, né? Então, você vai ter a possibilidade, deveria ter a possibilidade de cobrar por aquela fase adicional, né? Sim. E acontece sempre isso. Né? Então, lembrei mais disso, lembrei mais daquilo. Por isso que é importante essa coisa da planta vai assim, é isso que eu vou desenvolver. Estamos de acordo? Faltou alguma coisa? Agora é a hora de falar, né? E aí você trava esse escopo e começa a desenvolver. Porque se você não trava isso e não combina as premissas, você vai sempre estar aceitando coisa nova. E aí, para você ter margem aqui de fora, né? Sim, quando passa mais uma semana aí, já foi a margem, já foi tudo. Beleza. É isso aí. Pessoal, alguma dúvida mais aqui? Tem algum ponto aí que acho que a gente poderia explorar? O Thiago deu uma contribuição bem legal aí de nem sempre deixar o cliente ter o que ele realmente quer, né? Porque esse é um problema, pode ser um problema. Pegando o gancho nisso que o Thiago falou, a gente passa por isso todo dia, né? Porque os clientes querem que a gente faça que o WhatsApp vire um monstro para ele, de entrega, de tudo, né? E se a gente não coloca trava, não embarrera algumas coisas, a gente é que perde a nossa conta no final das contas, né? Porque o WhatsApp vai bloquear a gente. Bloqueia ele e bloqueia o nosso IP também, né? Então a gente tem que falar para o cliente, tem que falar claramente, assim, ó, o WhatsApp, ele não... Isso que você quer fazer, infringe a regra de utilização do WhatsApp. Você vai perder o seu número, a gente vai perder o nosso IP lá também. Então, a gente simplesmente não faz isso. Tem cliente que entende, tem cliente que sai puto, mas é o jogo, eu não posso infringir a regra da ferramenta que me oferece o serviço, entendeu? Então, não tem jeito. Além de funções mirabolantes que pede no nosso suporte aqui todos os dias, que a gente tem que ficar colocando isso dentro de um filtro para poder ver o que faz de verdade sentido ou não, né? Então, muitas das coisas que a gente tem na ferramenta, a gente tem mais para proteger o nosso cliente dele mesmo do que a gente, propriamente dito, entendeu? Porque pela gente, se pudesse, não travava nada, né? Mas a gente tem que proteger o nosso cliente, porque se ele tiver algum problema, ele vai vir reclamar com a gente, porque eles acham que a gente é o WhatsApp, né? Então, para a startup dar certo, tem que fazer duas coisas. Uma, ouvir o seu cliente. Dois, não ouvir o seu cliente. Exatamente isso. Porque você tem que, né? Você tem que aprender a ser seletivo para entender o real problema e separar do mimimi. Né? Porque se eu fosse ouvir, né? Por exemplo, a gente vai daqui a pouco fazer uma pesquisa da escola. Faltou uma cerveja. Faltou uma aula na terça-feira, 3h45. Eu adoraria ter uma aula ao vivo, 7 da manhã, porque eu corro 7. Então, assim, se a gente for ouvir tudo que as pessoas adorariam, porque aí a grande sacada é de tudo que você ouve, o que é realmente uma dor que ele paga para ser resolvida e o que é o mundo dos sonhos. Eu gostaria de ter uma Ferrari, gostaria, mas assim, não é assim, né? Você vai conseguir pagar o IPVA, né? Você vai conseguir pagar o IPVA dela? Se eu for uma filha, o que eu faço? E se alguém bater? Uma coisa da economia, que o pessoal fala, economia real, né? Que eu já escutei uma frase assim de um mentor, ele falou o seguinte: o que mais quebra empresa é aquela famosa caixinha de sugestão. No mundo da economia, na economia real, existia um negócio chamado caixinha de sugestão. O pessoal que estava olhando para isso e tentava implementar sugestão assim de cliente, cara, ia por um caminho que imagina tentar fazer isso, né?
Então você vira aquele restaurante japonês, italiano, churrascaria vegano, sabe? O cardápio é tipo uma bíblia. Mano, como é que o cozinheiro sabe fazer todos aqueles pratos, velho? Imagina a gestão de estoque de um negócio desse. Isso é totalmente inviável, né? Mas é isso que acontece. Porque se eu não colocar salgadinho, não vem o jovem. Se eu não colocar japonês, não vem fulano. Se eu não colocar carne, não vem. Porque o filho do cara não come já. Velho, fudeu, acabou. Deixa eu aproveitar teu gancho, Thiago. Assim, uma coisa que é importante pra gente, aí tem uma experiência real aí que é bem importante eu compartilhar. A gente, no início, até por trabalhar com tecnologia, a gente caía numa seguinte situação. A gente estava querendo vender projeto, né? E aí é um pouco o que o Thiago falou. Chegava uma pessoa e falava, você faz aplicativo? Faço. Vamos fazer. Aí a gente ia lá topar. Você faz tal coisa? Você faz um programinha de até reserva de hotel? Faço. Né? Aí, cara, a gente tinha que encontrar a nossa essência, nichar e dar foco, cara. A gente entrava em cada... A gente chegou a fazer um appzinho que era um dicionário de inglês e português. Aí você, a cada momento que você faz uma coisa nova, assim, é um laboratório, cara. Você não sabe esses números, você não sabe quanto que vai custar. E aí você para ali desconhecido e vai descobrindo do pior jeito possível, normalmente perdendo dinheiro. Até dominar as métricas, né? Então, foi importante a gente encontrar a nossa essência, que a gente ficava pulando de galho em galho, entendeu? Aparecer alguém falando, cara, vocês são de tecnologia, né? Você faz tal coisa? Faço, manda aí, o projeto é tanto, cara, aí pegava. Só que a gente começou a crescer mesmo quando a gente começou a declinar oportunidades, né? E só a gente meio que falou assim, cara, é um processo de autoconhecimento. A gente vai fazer o quê, cara? É isso. E é tentador, porque chegava um projeto, cara, eu tenho um projetão aqui para fazer um aplicativo que vai ter dicionário, que vai ter não sei o que lá, que vai conectar. Pô, beleza. Aí você fala, você coloca preço nisso, o cara te dá o projeto. E aí? Aí você vai contratar gente que sabe fazer isso, que você não conhece, que métrica que vai ser isso, de entrega. Você não conhece isso, né? Então, quanto mais a gente limitou, hoje em dia, nosso portfólio ele até é amplo, mas a gente fez um caminho de deixar o portfólio o mais conhecido possível. A gente só abre uma nova linha quando a gente, vamos fazer um novo laboratório? Vamos vender um... A gente descobre como é que é esse negócio, entrega 1, entrega 2, entrega 3, entrega 4, entrega 5. Opa, tô entendendo, tô mapeando as premissas. E aí a gente falou, pô, legal, agora tem um produto. A gente não fica se aventurando por novos produtos sem que os que existem estejam totalmente dominados, entendeu? Porque senão aí você abre um monte de frente, coloca um monte de cavalo para correr e perde dinheiro em todos, né? Aí quando você vê um problemão de fluxo de caixa, a gente não sabe por quê, né? Ali eu não quis fazer a plataforma da escola, pô. Mas vai valer a pena. Vai ver Não, mas tá ficando show. E mais barato que ali, né? Que ali é foda, essas empresas aí. Aqui é mais caro. Olha eu perdendo dinheiro aí. Mas o Nilson, com a planilha daquela, como é que o projeto não fica caro, controlando cada agulha? Não tem jeito, não. Todo processo fica caro controlando daquele jeito. A vida real se olhar, foda, né? Se olhar tudo, ferrou. É isso aí. Pessoal, acho que em linhas gerais, aí, de uma maneira rápida, acho que a gente conseguiu cobrir, né? Se ficou a minha ideia é passar obviamente, colocar lá na plataforma, mas passar para vocês a planilha mais básica, né? E se realmente tiver uma demanda forte aí de projeto, se você quiser entrar naquela linha de metrificar, né? De pegar o realizado, aí eu acho que é um papo um pouco mais profundo, aí tem que ser caso a caso, né? Até gostei bastante de Diógenes ali, eu dei um caminho, depois ele pegou e foi voando sozinho ali, já está fazendo várias linhas diferentes. E daí vai, se alguém precisar da minha ajuda para algum caso específico, a gente conversa aí em off. Mas, para fechar aqui, ficou mais alguma dúvida? Alguém tem... Ou está tudo super claro? Até agulha agora vocês já sabem precificar. Claro, tá. Vou ter que colocar isso em prática logo. Só gratidão, irmão. Obrigadão. Beleza. E, galera, comentem lá no grupo da aula, por favor. Opa, claro. Hoje não tem o formuláriozinho para preencher lá, não? Opa. É isso que eu quero ver em vocês. Na verdade, foi um teste, tá? Eu não falhei, foi um teste. Sei. Só o Rômulo passou no teste, que vergonha.
Espera aí. Eu vou tentar resolver isso. Eu vou tentar resolver isso. Eu vou ver o formulário de feedback, lá vai ter assim, legal, aprendi até a colocar o preço da agulha no projeto. Acho que eu vou saber quem escreveu. Beleza. Aí. Pessoal, vou parar a gravação aqui, tá? Quando é para achar um link ao vivo assim, as coisas demoram, né? Quando é para achar um arquivo no computador assim, aí, o link não, demora tinha que criar a cópia. Tá aí o form aí, ó. Tá aí o form aí, ó. Ô, Thiago, eu vou tentar resolver isso daí via plataforma.